Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Desde já agradeço a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like. E quero pedir a você que compartilhe com seus amigos e familiares. E o tema que eu quero trazer hoje é com relação às Escrituras e à revelação. Por meio de qual delas devemos andar? E qual delas devemos comunicar? Ok? Então, assim, eu peço que o nosso Criador me use para que eu possa ter o entendimento suficiente e para que eu possa trazer com clareza e que você tenha os olhos iluminados para receber todas as palavras aqui com bons olhos e que essas palavras possam cair no seu coração, que é uma boa terra, e que você tenha do autor e consumador da nossa fé um coração espontâneo para receber o evangelho que vai ser anunciado. Então, assim, que ele nos conceda a sabedoria e a recepção do que vai ser dito de forma que lhe apraz. Então, assim, como eu falei, eu quero falar a respeito da escritura e revelação. Há uns 10 dias atrás eu fiz parte de um grupo aí de WhatsApp. Acho que tem mais ou menos uns 10 dias. E ali eu pude perceber que 3 adventistas, um metodista, o outro não sei de onde é, eu sei que tem um assembleano. E eu, na visão deles, desigrejado. E ali eu vi que eles assim andam e voltam ao mesmo ponto, círculo, andando em círculo. Então tudo bem. Lancei lá algumas palavras e eles ficaram assim, não, isso não pode, que não sei o que, Deus não é capaz de fazer o mal, como não? Ele é capaz de fazer todas as coisas e ele pode fazer todas as coisas porque ele é Deus. Mas a questão não é essa. Qual o evangelho devemos anunciar? Qual o evangelho devemos anunciar? As escrituras inspiradas ou o evangelho revelado a Paulo? Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas 1, versículo 8 e 9. Nós vamos ler, para tentarmos ter a compreensão do que eu quero dizer. E eu espero que o seu coração de fato esteja aberto, e os seus olhos iluminados, e os seus ouvidos estejam limpos para receber as palavras aqui balbuciadas por mim, mas que não são minhas, e são do nosso Pai. Então eu te convido a abrir Gálatas 1, versículo 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Eu vou ler aqui. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então olha o que Paulo está dizendo. Que ele já havia pregado o evangelho aos Gálatas. E se porventura Pedro, Tiago, João ou qualquer um outro viesse pregar, ou até mesmo um anjo viesse pregar um outro evangelho, além do que ele já pregou aos Gálatas, seja maldito. Então, o que Paulo quer? Então, qual o evangelho que deve ser pregado nos dias de hoje? O evangelho que foi revelado a Paulo. Isso aqui também vai da nossa compreensão lógica. O evangelho que deve ser anunciado nos dias de hoje é o evangelho que foi revelado a Paulo. E por que nos templos religiosos não se prega o evangelho que
foi revelado a Paulo. Porque o evangelho que foi revelado a Paulo não tem barganha, não tem campanha, não tem nenhuma glória para o homem, não dá glória ao homem. Nas escrituras, o sacerdote era o cara, os levitas eram os caras, mas o sacerdote ou o sumo sacerdote era a representação de Deus na terra, que ele ia diante de Deus e ele oferecia o sacrifício por libação ao pecado de quem havia cometido pecado, até ele mesmo. Então aqui Paulo, em Gálatas, ele está tendo uma conversa aqui com Pedro. Ele fala com os Gálatas, mas quem está ali entre eles é Pedro, Tiago e João. E nesse período aqui, Paulo está falando ali com eles. O qual, olha o versículo 7, o qual não é outro. Olha só, ele vai dizer aqui o 6. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele diz assim, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbe e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo aqui, por exemplo, Pedro estava querendo anunciar o evangelho da circuncisão aos gentios. Só que Paulo disse, ainda que outro vos pregue, qualquer outro, eu, Pedro, Tiago, ou Mateus, ou Lucas, Marcos, João, viermos pregar outro evangelho, ou até mesmo um anjo, seja maldito. Porque não é outro evangelho, senão que alguns querem perverter o evangelho de Cristo. E só Paulo pregou o Cristo ressuscitado. Ninguém mais pregou o Cristo ressuscitado. Todos eles pregaram Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré foi sepultado. Ressuscitou? Sim. Mas para que nós pertencêssemos a outro. Tanto é que ele diz lá em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Primeiro, ele falou para quem? Para os judeus. Você não viu Jesus se atendo aos gentios, mas ele veio única e exclusivamente para os judeus. Claro que o seu propósito era fazer com que os gentios fossem enxertados na videira, mas isso era para frente, não era para aquele momento. Tanto é que ele levanta Paulo desde a fundação do mundo, já com o propósito de Paulo ser o pregador entre os gentios. Então, deu um nó na cabeça dos caras. Porque ele... E aí fala que o diabo... Aí lê lá em Ezequiel 28, está falando lá que era o rei de Tiro. O cara falou, não, que é o rei de Tiro tendo as mesmas atitudes do diabo. E porque lá está escrito Éden, ele acha que ali é o Éden, o jardim, o paraíso de Deus. Éden ali era um lugar, assim como a exemplo dos jardins suspensos da Babilônia, porque todos os reis tinham um jardim. Só que ele fez uma confusão doida. E ele disse que, diferente do que está escrito, ele a exegese do texto, e é um cara que se considera inteligente demais. Ele é inteligente, mas naquilo que ele aprendeu. Só que o que ele aprendeu é errado. Nem tudo que ele sabe está certo. E o problema é querer aplicar os rudimentos da lei nos dias de hoje. Aí aqui está dizendo que nós devemos pregar o evangelho de Paulo, foi o que eu disse no grupo. O evangelho que deve ser anunciado nos dias de hoje é o evangelho que foi revelado a Paulo. Ah, mas e Mateus, Lucas, Marcos e João? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é evangelho. São livros históricos. Porque lá em Hebreus diz que para o testamento ter validade, o atestador tem que estar morto. E se lá em Mateus conta os relatos de Jesus, o Nazareno, vivo andando em terra, então não é mandamento. Ou então não é Novo Testamento. Faz parte do Antigo Testamento, só que eles deram o título de Evangelho para poder aplicar intencionalmente a operação do erro na vida das pessoas. Então, tem alguns que falam assim,
Porque lá no grupo eu coloquei assim, né? Me perguntaram com relação aos demônios. E eu falei que demônio, para quem entende grego, sabe que deveria pelo menos saber, ou talvez não teve o interesse de pesquisar e deveria ter tido, porque assim, não teria dúvida com relação ao que significa demônio. Demônio nada mais é do que o espírito que temos, são os daimon. Demônio vem da palavra daimon, que é do grego daimon. Ou seja, existe daimon kakós, que são espíritos maus. Então assim, quem entende grego deveria saber disso. E tem um rapaz lá que é bacharelado, PhD, não sei o que. Cada anel é um título. Bacharelado, PhD, apóstolo, bispo e quase Deus. Entendido na divindade. E aí não sabe o que significa demônio. Deveria buscar no original e saber o seu verdadeiro significado. Demônio é daimon. E todos nós temos esse daimon dentro de nós. Quer ver? Pega aquela pessoa santona, aquela que tem a imagem de uma pessoa pacata, santa. Comete injustiça na frente dessa pessoa para ver o leão em que ela se transforma. Ou seja, é o inimigo? Não, é o espírito dela que foi ativado. É o daimon. E esse espírito que nos habita, porque nós temos corpo, alma e espírito. O que é um daimon? É o espírito. Todos nós temos esse espírito. Ele está dentro de nós. E aí a pessoa fala assim: mas Jesus expulsava os demônios. Você pode procurar nos evangelhos que toda vez que um demônio é expelido, nada mais é do que uma doença. É uma enfermidade que está sendo curada. Se você olhar para aquele episódio lá de Mateus, que os fariseus falam assim: esse não expulsa, senão pelo maiorais dos demônios, Beelzebu. E aí você vai ver lá quem Jesus tinha curado, um demônio surdo-mudo. E você já viu aí um demônio surdo-mudo como é? E aí Jesus fala para ele: bom, se eu sou Satanás, se eu expulso por Satanás e dou a glória para Deus, então o reino de Satanás está dividido. Só que Satanás ali é opositor, é adversário. Não é uma criatura que foi criada pelo sistema religioso. Então aqui, voltando aqui, aí a pessoa falou assim: mas Paulo também curou um espírito de adivinhação. E espírito de adivinhação é demônio? Então, por exemplo, a pessoa joga na Mega Sena, joga na Loto, na Quina, no bingo. Ela está apostando na sorte. Então ela está tentando adivinhar o número que vai ser sorteado. É demônio? Ou então aquela pessoa não gosta de tomar banho, tem espírito de porco. É um demônio de porco. Ou então você fala assim: olha para o céu, vai chover. E de repente chove, então você adivinhou, você tem demônio? Espírito de adivinhação é inerente à natureza humana, é inerente à nossa carne. Ok? Então assim, o que nós devemos pregar nos dias de hoje? As Escrituras ou o Evangelho revelado a Paulo? Eu não ando segundo as Escrituras, eu ando por revelação. Nós devemos andar não por inspiração, mas por revelação. Aí vem esses que são mais entendidos, mais sábios, e dizem assim: mas em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda escritura é apta para ensino, correção, educação. Vamos ver lá, vamos ver. Senão vou errar a ordem do que diz aqui. Diz assim: toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. Então, beleza. E agora, como é que eu saio dessa? Toda escritura
é inspirada por Deus para ensino, para correção, para repreensão, para exortação e para educação na justiça. Será que isso tem que ser levado literalmente? Porque Paulo fala das Escrituras, Velho Pacto, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, porque o Evangelho de Paulo ainda não havia sido escrito. Tudo quanto Paulo falou aqui, isso aqui Paulo falou mais ou menos por volta aí dos anos 60 e alguma coisa para Timóteo, 66, 5, por aí. Paulo falou isso aqui para Timóteo e o Evangelho que havia sido revelado a ele não tinha sido ainda escrito. Não era escritura, era revelação. Isso você tem que ter em mente. Paulo não tinha o que ele falava escrito. Paulo tinha revelação das coisas que falava. Quando ele se refere à Escritura, ele está se referindo ao Antigo Pacto. E é para trazer tudo do Antigo Pacto para os nossos dias e aplicar em nossas vidas? Claro que não. Paulo ainda, quando ele se refere às Escrituras, é o primeiro pacto. O primeiro pacto, o Antigo Testamento, que era apta para ensino, correção e educação na justiça. O primeiro mandamento, o primeiro testamento, o Antigo Testamento. Então, o evangelho que Paulo pregou ainda não tinha sido escrito por ninguém, nem mesmo por ele. Era tudo revelação. Então aqui, aí a pessoa fala assim, mas então, mas lá na igreja do fulano de tal, cura, né? Pode fazer cura. Pode curar aleijado, pode fazer uma opção de coisa. Mas é anátema. Por que é anátema? Porque é outro evangelho. E então, o que são aquelas curas que tem lá dentro? Bom, existe algo dentro de nós, que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Por mais que aquela pessoa que está ali na frente pregue errado, o que ela está lendo está certo, e o que é certo das Escrituras está sendo falado da maneira que está escrito, e o espírito daquele que é eleito recebe essa verdade sem a interferência do homem. Ele não recebe a palavra do homem, mas do que está escrito. Então, Deus age na fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A tua fé te salvou. A mulher estava doente. Jesus disse que a fé dela salvou. Não era se tua fé te curou? Então aqui, por que a fé dela salvou? Porque ela era eleita. Então, assim, aqueles que são eleitos, por mais que entrem num lugar em que a mentira é proclamada, é anunciada, né? A leitura está correta, mas a interpretação está errada, só que a pessoa ficou com o que foi lido e não com a interpretação. E a fé foi ativada no seu interior e a cura aconteceu. Então, beleza. Mas é anátema porque prega outro evangelho. Outro evangelho. Então, assim, vamos ver. 2 Timóteo 3,16. Isso nos faz, né, a fazer uso, isso nos faz ter que usar toda a Bíblia, né, em nosso favor. Né? Aplicar toda a Bíblia em nossa vida existencial. Ok? Então vamos lá. Deuteronômio 25, 11 e 12. Deuteronômio 25, 11 e 12. Vamos ver se é justo. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e
pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a sua mão. Cortar-lhe-ás a mão. Não olharás com piedade. Ou seja, o marido está lá apanhando. A mulher está vendo que o marido dela está apanhando. Ela chega lá e pega na parte íntima do opressor do marido, com o intuito de livrar o marido da coça que ele está tomando. Então, essa mulher deve ser apanhada e deve ter a sua mão amputada. E o marido não deve olhar isso com piedade, mas como correção de justiça. Ah, mas isso é lei? Agora é lei? Agora é lei? Não é para ser aplicado? E quanto àqueles que transgridem o sábado e deveriam ser apedrejados? E quanto àqueles que fazem uma opção de coisas da qual a lei determinava que fossem apedrejados, fossem eliminados? Vamos ver aqui Números 15. Números 15. Olha só, Números 15. (15 e 32). Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhes devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés. Então quem disse a Moisés? O diabo. O diabo disse a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés. Não, então disse o diabo a Moisés. Não, é o Senhor mesmo. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Essa aqui eu fiz questão de trazer porque no grupo do qual eu estava incluído, eu disse que o diabo não existe. E quem faz todas as coisas, quer seja boa, quer seja ruim, aos nossos olhos, é Deus. E aqui está uma prova de que Deus é quem determina o que deve ser feito. E Deus é que deu ordem ao homem. Por que não foi o diabo? Se Deus é o bem e o diabo é o mal, então Deus não é